Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. Com profunda honra, admiração, amor e carinho, respeito a você e a sua família, que eu fico profundamente grato, alegre e feliz por tê-los aqui no meu canal, por ter todos vocês aqui no meu canal. Bem, senhoras e senhores, moços e rapazes, eu peço a você e a sua família a vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar, na sua residência e levar até você e a sua família a sabedoria, o conhecimento, a compreensão, o discernimento, a visão, o poder da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa, poderosa e eterna Palavra de Deus e levar até você e a sua família também a sabedoria e o conhecimento da ciência, sabedoria, conhecimento, informações e conteúdo de qualidade para abençoar você e a sua família. Bem, senhoras e senhores, moços e rapazes, eu quero abordar com vocês hoje sobre o seguinte assunto, sobre o seguinte tema: a origem dos filmes de terror. Você sabe exatamente, de maneira precisa, através do conhecimento da Palavra de Deus, qual é a verdadeira origem dos filmes de terror? Porque os filmes de terror têm feito bastante sucesso nos dias de hoje, têm arrecadado bilhões de bilheteria, tem arrecadado bilhões em bilheteria em todos os países do mundo, em vários países do mundo, né, em todos os cinemas do mundo, porque esta febre mundial, este sucesso mundial, tem feito bastante sucesso, tem atraído milhões de pessoas aos cinemas para assistir esse tipo de conteúdo, filmes de terror. Bem, sabemos que o maior produtor cinematográfico do mundo, que é os Estados Unidos, que é o maior produtor de filmes de todos os tipos, de todos os gêneros, né, em todas as classes. Inclusive tem a premiação do Oscar em várias categorias no que diz respeito ao cinema. E sabemos que a origem dos filmes de terror se originou nos Estados Unidos e se propagou pelo mundo. Mas você já parou para perguntar para si mesmo, para a sua família e seus filhos, se esses filmes, esse tipo de conteúdo tem trazido obras maravilhosas, tem trazido uma boa perspectiva de vida no sentido de você e sua família ter uma excelente evolução psicossocial e espiritual na família, na sociedade? Será que você já fez uma análise sobre isso com a sua família no que diz respeito ao conhecimento da Palavra de Deus, ao conhecimento da psicologia, da ciência? Se de fato o filmes de terror tem trazido obras maravilhosas, tem trazido qualidade de vida, tem trazido energias positivas, tem trazido uma evolução, um desenvolvimento espiritual, social e psicológico bom para você e para sua família? Será que você já parou para pensar nisso? Independentemente da sua religião, do seu credo religioso, mas analisando de maneira profunda a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e até mesmo conhecimento filosófico, psicológico, conhecimento da ciência, conhecimento no que diz respeito à psicologia. Nós devemos abrir os nossos olhos, a nossa mente para o mundo espiritual, para o mundo sobrenatural, porque a pessoa que tem a sabedoria, o conhecimento, o discernimento espiritual da Palavra de Deus, sabemos que não é simplesmente um filme, um conteúdo que exibe cenas de violência, de morte, derramamento de sangue, todo tipo de degradação física, espiritual e moral, todo tipo de degradação do ser humano. Sabemos que este filme exibe esse tipo de conteúdo, violência, morte, todo tipo de obras ruins, coisas ruins, que não traz nenhum benefício espiritual, psicológico, social para o ser humano. A grande verdade, a grande realidade, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, no que diz respeito à luz, à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, a origem dos filmes de terror se originou do diabo, do satanás, dos demônios. Esta que é a verdade, esta que é a realidade. Este tipo de conteúdo foi criado, elaborado pelo diabo e pelos seus demônios no inferno. E estes demônios que estão aqui, estes demônios que até mesmo estão aqui no planeta Terra, né? Causando destruições, causando desordem aqui para a humanidade, estes espíritos malignos, esses espíritos do mal, da inspiração para que estes homens possam vir fazer o roteiro, produzir, dirigir e exibir estes filmes de terror que causam problemas psicológicos, espirituais, causam destruição na família, todo tipo de coisa ruim.
Esta que é a verdade, essa que é a realidade, Senhor e Senhor de vossas paz, homens e mulheres de Deus. Nós que temos a mente de Cristo, nós que temos o conhecimento, a compreensão, o discernimento espiritual da palavra de Deus, sabemos que os filmes de terror se originam do diabo, do Satanás, dos demônios, dos espíritos malignos, do espírito mal. E estes filmes, ele, na mente da pessoa que não tem a sabedoria e o conhecimento de Deus, muitas pessoas pensam que é natural, é normal, que não tem nada a ver com o sobrenatural, com o mundo espiritual, mas na verdade está relacionado sim ao mundo espiritual, ao mundo sobrenatural. Tem ação de demônios, de espíritos malignos por trás desses filmes, que usa pessoas para produzir, dirigir, atuar, fazer o roteiro desses filmes com a intenção de destruir as famílias aqui no Brasil e no mundo. Então, esta que é a verdade, a luz da palavra de Deus e da Escritura Sagrada. E nós que temos o conhecimento da palavra de Deus e da Escritura Sagrada, não devemos assistir esse tipo de filme, esse tipo de conteúdo, pois visto diante da lei de Deus é pecado. E eu vou provar agora para você, vou mostrar agora para você, no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus e da Escritura Sagrada. Bem, eu já estou aqui com a palavra de Deus em mãos. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 101, nos versículos 3 e 4. Veja, a palavra de Deus diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Ou seja, não irá assistir, irá ver coisas más diante de você. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Abomino a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Quer dizer, você viu nas Escrituras Sagradas, né, agora na Palavra de Deus, que o inimigo, o diabo, Satanás, ele tem usado de várias maneiras, de vários artifícios, né, para introduzir estes conteúdos malignos, destrutivos, para destruir a humanidade, a família, as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, esse tipo de filme. Então, o próprio Deus, né, nos dá sabedoria e conhecimento através da sua palavra, discernimento visual e espiritual da sua palavra, e sob a inspiração de Deus, do Espírito Santo, para o seu servo Davi, ele escreveu: não porei coisas más diante dos meus olhos, ou seja, não irei assistir, não irei ver coisas más diante dos meus olhos, diante de mim. E Deus despreza um coração perverso, ou seja, aquela pessoa que exerce pensamentos maus, malignos, com a intenção de destruir a humanidade, e por causa da ganância, da ambição ao dinheiro, as pessoas criam coisas malignas, diabólicas, para destruir a humanidade. Ou seja, nós não devemos pôr coisas más diante dos nossos olhos, coisas destrutivas, porque são coisas diabólicas, satânicas, que irão trazer destruição para a nossa família. Agora, eu quero ler para você o que está escrito no livro de 2 de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás, o diabo, se transfigura em anjo de luz. Ou seja, você acabou de ver agora na palavra de Deus na Escritura Sagrada que o apóstolo Paulo, sob a inspiração de Deus e do Espírito Santo, escreveu estas palavras no sentido de mostrarmos para nós, de revelarmos para nós, para termos o conhecimento, a compreensão e o entendimento espiritual de que o diabo, o Satanás, ele se transfigura, ou seja, ele se transforma em anjo de luz para enganar a humanidade. Ou seja, muitas pessoas pensam que filme de terror é natural, é normal, não tem nada a ver com o sobrenatural, é apenas um trabalho cinematográfico que mostra o entretenimento para a humanidade, ou seja, uma forma de entreter as pessoas. Mas, na verdade, por trás desse entretenimento, desse trabalho cinematográfico, existe uma ação diabólica demoníaca do diabo, do Satanás, dos demônios. Existe uma ação diabólica, demoníaca, satânica por trás deste simples entretenimento, inofensivo entretenimento, como as pessoas pensam. Existe uma ação do diabo, do Satanás, dos demônios por trás desses filmes de terror, que a humanidade chama de entretenimento, e
Na verdade, nós sabemos que não é entretenimento, não é uma forma de entreter as pessoas. Nós sabemos que existe uma ação diabólica demoníaca do diabo, Satanás, dos demônios por trás desses filmes de terror para destruir a família, para levar a família à destruição. E nós sabemos que, como disse o apóstolo Paulo, pela mente de Cristo que nós temos, pelo discernimento espiritual e sabedoria e conhecimento da palavra de Deus que nós temos, que o diabo ele se transforma em anjo de luz para enganar a humanidade. Ou seja, e o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: o meu povo peca por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Meu povo está sendo destruído pela falta de sabedoria e de conhecimento. Então, muitas pessoas, infelizmente, que não têm a sabedoria e conhecimento, o discernimento espiritual da palavra de Deus, pensam que este trabalho cinematográfico, estes filmes de terror, é apenas uma maneira de entreter a humanidade. É um entretenimento para que as pessoas venham assistir e ficar admirando este trabalho cinematográfico, mas que na verdade existe uma ação diabólica, demoníaca, uma ação, um ataque do diabo, Satanás, dos demônios, uma inspiração do diabo, Satanás, dos demônios, na mente desses homens que fazem o roteiro e produzem esses filmes, com a intenção de destruir a humanidade, com a intenção de causar violência, causar todo tipo de destruição, de males para a humanidade, para a sociedade, para as famílias. Então veja que o diabo ele se transforma em anjo de luz, ou seja, ele se transfigura em anjo de luz para enganar a humanidade. E a pessoa que não tem o discernimento espiritual da palavra de Deus pensa que este tipo de filme de terror, este conteúdo, é uma coisa natural, normal, não tem nada a ver com o espiritual, com o sobrenatural, é apenas um entretenimento para entreter as pessoas nas salas de cinema, nas suas casas. Mas na verdade, nós sabemos que este tipo de conteúdo, estes filmes de terror, são coisas do diabo, se originam do diabo, do Satanás e dos demônios para destruir a família. E a palavra de Deus diz que nós não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, porque é pecado, é desagradável e abominável aos olhos de Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de Jesus Cristo, nós que temos a mente de Cristo, nós que temos a sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus, devemos nos atentar para isto, para o discernimento da palavra de Deus e discernir, entender e compreender que filmes de terror, esse tipo de conteúdo, não deve ser assistido por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Haja vista que esses filmes de terror, esse tipo de conteúdo se origina do diabo, Satanás e dos demônios, para destruir as famílias. E nós devemos atentar para a visão espiritual, o discernimento espiritual do conhecimento da palavra de Deus, para não sermos enganados pelo diabo e pelos seus demônios, porque o inimigo ele tem enganado a humanidade, tem destruído a humanidade através da mentira, da ilusão, do engano. Devemos estar preparados no conhecimento, no discernimento espiritual da palavra de Deus, para que possamos nos manter firmes na verdade, praticando e vivendo a justiça, a vontade, os propósitos de Deus e vivendo a palavra de Deus, nos fortalecendo cada vez mais na palavra de Deus, para que possamos vencer o mal e não assistir mais esse tipo de conteúdo, abandonar este tipo de conteúdo que é chamado de filmes de terror, que a humanidade chama de entretenimento, e sabemos que é coisa do diabo, dos demônios para destruir a família, e devemos nos afastar de coisas más, não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, como disse a palavra de Deus, para que não venhamos ter consequências do pecado, para que não venhamos ter a nossa vida, nossas famílias ceifadas, destruídas pela ação do diabo e dos demônios através dos filmes de terror que tem destruído vidas. Então, devemos preservar a nossa integridade física, moral, espiritual, psicológica, a nossa integridade moral, né, espiritual, e mantermos a nossa santidade para agradar a Deus, para receber as bênçãos de Deus e meditar na palavra e viver a palavra para receber as bênçãos e os milagres de Deus na nossa vida e na vida das nossas famílias. Bem, senhoras e senhores, moços e rapazes, amamos os milhares de Deus, que Deus abençoe grandemente, poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém e amém.